Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Guilherme e hoje a gente vai para a nossa aula 3, né, da apostila 1. Bom, aqui eu coloquei para vocês a nossa teoria, né? Eu estou na teoria da apostila 1, que a gente vai da página 143 a 146. E nos exercícios, né, também da apostila 1, a gente vai da página 123 até a página 126, do 1 ao 10, tanto da parte de aprendizagem quanto de fixação, tá? Bom, a gente está com um equipamento novo. Eu acho que vocês devem ter notado um pouco de diferença, né? Eu acabei comprando um microfone, né, para a gente poder ter um áudio um pouco melhor. E também um tripé que está aí. Vamos ver se melhora um pouquinho a qualidade para vocês, tá bom? A edição ainda não está ficando muito boa, né? Na verdade, eu não estou fazendo nenhuma edição, né? Basicamente, faço o upload dos vídeos do jeito que eu gravo. Mas é o que eu falei, com o tempo a gente vai melhorando, tá bom? Bom, vamos começar aqui então com a nossa aulinha. Hoje eu vou falar para vocês sobre três tópicos, tá? Que são tópicos bem simples, na verdade, são bem objetivos. A gente vai ver só um pouquinho de teoria e a gente já vai fazer alguns exercícios, que é a parte mais importante. Mas vai dar aproximadamente, acho que uns 4 vídeos, tá bom? Então vai ser bem rápido, bem objetivo. Bom, a gente vai falar então inicialmente de razão proporcional, tudo bem? Então, razão proporcional. Não. Tá? Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês enxerguem aqui é esse termo aqui, ó, razão, né? Por quê? Porque o termo razão, ele já significa alguma coisa. Para quem não sabe, o razão é basicamente a divisão. Então vamos escrever aqui. É a divisão, né? A simples divisão de dois números. Eu mesmo, quando estava no cursinho, não sabia muito bem o que significava esse termo, né? Então, às vezes, os exercícios eles falam razão de 2 por 3. Ou mesmo na química ou na física, às vezes eles falam o termo razão, então é importante que vocês saibam o significado dele, tá? Que é basicamente divisão. E proporcional, né? Proporcional nada mais é do que algo que é semelhante a outra coisa, né? Por exemplo, o 2 é proporcional a 2, né? Bom, 2 é semelhante a 2, né? Parece simples, mas vocês vão ver que com os exercícios esse termo vai ficando um pouquinho mais explícito, né? E é especificamente a proporção da razão. Então é quando a divisão de dois números for proporcional, né? For igual à razão de outros dois números, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, rapidinho, só para a gente poder seguir. Por exemplo, se eu falar que eu tenho qual que é a razão de 2 por 1, né? A razão de 2 por 1, né? 2 dividido por 1 é 2, certo? Qual que é a razão de 6 por 3, né? Vamos escrever aqui, 6 por 3. Bom, a razão de 6 por 3, eu sei que 6 e 3 são divisíveis por 3. Então, se eu dividir por 3 em cima e embaixo, eu vou ficar com 6 dividido por 3 é 2. E 3 dividido por 3 é 1. Ou seja, 2. Né? Muito bem, então, eu vou escrever aqui a definição, tá? Genericamente, então a gente vai ter duas razões, né? A razão de A por B, que vai ser igual à razão de D por C, tá? E aqui a gente vai falar que vai dar um número, né? Pode chamar de K esse número. Por exemplo, a gente falou aqui que a razão de 2 por 1 é 2, mas a razão de 6 por 3 também é 2. Opa! Então aí a gente já tem algo semelhante, ou seja, então a proporção entre a razão de 2 por 1 é igual, né, à razão de 3 por 3, né? Então eles são proporcionais, ou seja, se eu falar que o K vale 2, vai ser exatamente isso, né? O A vai ser 2, o B vai ser 1, o D vai ser 6 e o C vai ser 3. Tudo bem? Simples assim, pessoal. Vamos fazer um exemplo aqui. Antes disso, só quero escrever a definição, né? Então, nós dizemos que a razão de A
por B é proporcional à razão de D por C. Tudo bem? Igual eu falei, pessoal, né, se vocês tiverem dúvida com alguma coisa, pausem o vídeo, né, se vocês estiverem já entendendo bem, avancem alguns minutinhos, tá bom? Ou mesmo até velocidade, né? Eu uso muitos recursos, principalmente no YouTube, por isso que eu faço o upload dos vídeos no YouTube. Você pode mudar a velocidade do vídeo para 1.25, 1.5 e às vezes, por mais que eu fale um pouco mais rápido, vocês podem adiantar um pouco a matéria, tá bom? Bom, vamos fazer um exemplo aqui então. E aí a gente já continua. Espero que agora esteja um pouquinho melhor para vocês, né? Um pouco mais profissional. Não sei que não vai estar excelente, mas espero que o áudio e a disposição da câmera esteja melhor, tá? Vamos fazer um exemplo aqui bem simples, tá? A gente fala que a gente tem um ponto P até um ponto Q, que vai valer 3 centímetros. Um ponto R até um ponto S, a gente vai falar que vale 9 centímetros. A gente vai falar que a gente tem um ponto T, que vai até um ponto U, que vale 2 centímetros. E um ponto V, que vai até um ponto X, que vale 6 centímetros. Não se preocupem aqui com a medida não, tá? Centímetros, poderia ser metros, poderia ser quilômetros, só para ficar um exemplo um pouco mais prático. Então a gente pode falar que a semirreta, né, que eu preciso que vocês lembrem, né, que isso aqui significa semirreta, tá? Então a semirreta de P até Q vai valer quanto? 3. A semirreta de R até S vai valer 9. A semirreta de T até U vai valer 2. E a semirreta de V até X vai valer 6. Tá? E aí agora a gente vai analisar essas proporções, tá? E aí eu preciso que vocês saibam o seguinte, que não quer dizer que os números são iguais, tá? Eu não vou falar que 2 é igual a 3 ou 9 é igual a 6, não é isso, tá? Eu preciso que vocês lembrem dessa palavrinha, tá? A razão, né, a divisão de dois números vai ser igual à divisão de outros dois números, tá? É basicamente isso. Então, a gente pode fazer, por exemplo, a razão de PQ por VX. Vamos ver quanto que dá, né? Então, a razão de PQ por VX. Então, a razão de PQ por VX vai ser 3 sobre 6. 3 sobre 6. Bom, a gente tem aqui, que a gente pode dividir em cima e embaixo por 3. Vai ficar 1 meio. E a gente pode pegar também, por exemplo, TU, né? TU por RS. Então, TU vale 2 e RS vale 9. Dá para dividir aqui? Não, né? Porque eles não têm mínimo múltiplo comum. Muito bem, então quer dizer que a razão desses dois números deu 2 nonos e a razão desses dois números, dessas duas semirretas, deu 1 meio. São iguais? Não são iguais, né? Ou seja, a gente não pode falar que a razão deles é proporcional. Então eles não são proporcionais, né? Não são. Eu vou escrever só propor, tá? Só para a gente poder resumir isso mais rápido. Muito bem, então agora vamos procurar um que seja proporcional, só para a gente poder entender um pouco melhor como fica, né? Então a gente pode falar que o PQ, a semirreta PQ pela semirreta RS, PQ vale 3 e RS vale 9. A gente pode dividir em cima e embaixo por 3. Vai ficar 1/3, certo? E a gente também tem as outras duas semirretas, que é TU por VX. TU vale 2 e VX vale 6. Tá? Dividido em cima e embaixo por 2, vai ficar 1/3, certo? 6 dividido por 2 é 3. Opa!
Aqui, se vocês notarem, a razão de PQ por RS e a razão de TU por VX deu 1/3. A gente pode chamar isso aqui de K, igual a gente tinha falado. Por que K, professor? Ah, porque o que? Isso podia ser X, podia ser Y, tanto faz. A gente pode falar que é K. Aqui, ó, vamos só escrever então, formalmente, como que a gente poderia falar. Bom, a gente pode falar então que a razão de PQ por RS é proporcional à razão de TU por VX. Tá bom? Bem simples, né, pessoal? Tá, a gente pode falar até que vale K. Que vale K. Tudo bem? Bom, vamos prosseguir agora e a gente já vai fazer alguns exercícios, tá? Igual eu falei, a teoria de razão proporcional é essa, tá? E agora são exercícios. O que acontece agora é que os exercícios, eles podem, a gente vai fazer alguns mais simples, mas vocês vão ver que, principalmente na lista, ele acaba misturando com outras partes da matéria que a gente já viu, tá? Nas aulas 1 e 2. Bom, primeiro exercício aqui. Eu quero que vocês verifiquem. Então, verifique se os segmentos AB AB e CD são proporcionais aos segmentos EF e GH. Tudo bem? E aqui eu vou fazer os exemplos, né, mais ou menos como a gente fez no outro, tá? Então a gente tem a semirreta aqui que vai de A até B, que vale 5. A gente tem a semirreta que vai de C até D, que vale 10. A gente tem a semirreta de E até F, que vale 20. E a semirreta que vai de G até H, que vale 40. Tudo bem? O que eu sugiro agora é que vocês pausem o vídeo, tá? Tentem fazer o exercício e depois a gente volta aqui para resolver, tá? Eu vou continuar aqui. Bom, o que a gente tem então? Ele pediu para verificar se os segmentos A, B e CD são proporcionais. Tá vendo que ele não falou nada de razão aqui? Muitas vezes o exercício pode fazer isso. Mas a gente já sabe que para ver se eles são proporcionais, a gente precisa ver as razões dele. Então vamos ver a razão de AB por CD. Bom, AB por CD, certo? A razão. Quanto que vale AB? 5. Quanto que vale CD? 10. Vejam, a gente pode dividir em cima e embaixo por 5, vai ficar 1/2. Beleza. E aqui ele fala os segmentos EF e GH. Então vamos fazer a razão entre os segmentos EF e GH. EF vale 20 e GH vale 40. A gente pode dividir em cima e embaixo por 10, a gente vai cortar esse 0, então vai ficar 2 sobre 4. E dividir em cima e embaixo por 2, vai ficar 1/2. Opa! Resultados iguais são proporcionais. Tudo bem?
A gente também poderia brincar com outras proporções, então ver se o segmento AB por EF é proporcional ao CD por GH. Sugiro que vocês façam em casa, e se o resultado dá igual, quer dizer que eles são proporcionais. Se não, eles não são proporcionais. Tá? Simples assim. Vamos partir para um segundo exercício aqui. Esses exercícios que é só aplicar, né, literalmente a teoria, no geral são bons para fixar, né, a teoria. Bom, vamos para um segundo exercício aqui. Eu vou escrever ele na íntegra, tá? Mas é o exemplo que tem na apostila, mas só para a gente poder seguir fielmente, né? Então, considere dois segmentos. Considere dois segmentos adjacentes. E consecutivos. AB e BC. Sendo que AB mede 12 e BC 8, mede 8, né? Mede 8, certo? Dado outro par de segmentos adjacentes e consecutivos, então, de segmentos adjacentes e consecutivos, PQ e QR com PQ medindo 4, quanto deve ser a medida? Quanto deve ser a medida do segmento QR de modo, vou continuar aqui. Vou escrever na íntegra, tá, pessoal? Porque tem bastante palavras que a gente precisa analisar. De modo que os segmentos AB, BC, PQ e QR sejam proporcionais. Certo? Então aqui vamos analisar o que ele quis dizer com o texto, né? Bom, considere então dois segmentos. Então a gente sabe que tem dois segmentos, tá? Duas retas. Então vamos marcar aqui, ó. Vou marcar até de preto. Então, ó, dois segmentos, ou seja, duas retas que são adjacentes, ou seja, estão uma ao lado da outra, são consecutivas, né? Além de estar um ao lado da outra, elas estão literalmente coladas, né, um lado da outra, é isso que ele quer dizer. Então a gente tem o AB e o BC. Notem aqui que a gente tem o B em comum,
Ó, a gente tem o ponto A, o ponto B e o ponto C. Lembre, letra maiúscula é ponto. Além disso, tem a reta AB e BC. E elas são adjacentes e consecutivas. Vamos desenhar já? Ó, vou desenhar os pontos. A, B e C. Ó, a reta AB e a reta BC. Professor, como você sabe que elas estão na mesma reta? Porque essa reta aqui, ó, AB, ela é adjacente, está ao lado e é consecutiva. Então ela está literalmente na sequência. Porque ela poderia estar aqui, mas a B está aqui, mas a ABC poderia estar do outro lado aqui, bem longe. Ela seria adjacente, mas não seria consecutiva. Tá? É importante vocês pegarem esse conceito. Tá? Então a gente sabe que o AB mede 12. Vou marcar aqui, ó. O AB mede 12. Tá? E está falando que o BC mede 8. Ou seja, BC mede 8. Muito bem, ou seja, toda essa reta mede 20. Tá? A gente tem um outro segmento, tá? Outro par de segmentos, outras duas retas. Tá? Ele não fala que ele está consecutiva com essa, então eu vou pensar que ela está aleatória no espaço. Elas também são adjacentes e consecutivas, PQ e QR. Então, ó, notem que tem o Q em comum. Ó. Se eu desenhar aqui, ó, o P, o Q e o R. Tudo bem? Muito bem. O que a gente pode falar dessas retas? Com o PQ valendo 4 e o QR valendo... Não sei, ele não falou, então eu vou chamar de X, tá? Porque eu não sei quanto vale X. Tudo bem? Sem problemas para desenhar aqui, né? É importante desenhar para a gente poder visualizar. Vou apagar aqui desse lado para a gente poder continuar. Bom, importante, outra informação também é que fala que por isso que eu deixei desse lado também, ó. Os segmentos, ou seja, as retas AB, BC, PQ e QR são proporcionais. Ele quer que sejam proporcionais, tá? Ou seja, eles querem que a razão delas sejam iguais. Então o que a gente pode fazer, ó? Sempre tentem pensar no mais fácil, tá? No mais simples. Ó, ele quer a razão desse aqui com esse aqui. Ele quer que seja iguais, ele quer que seja proporcionais. Então vamos pegar direto, ó, AB e BC, tá? Ó, aqui, ó, AB e BC. Vamos colocar a razão de AB por BC. Tá? No geral, quando ele falar de proporção, vai estar relacionado a uma razão. Tá? No geral, pode ser. Geralmente vai estar relacionado, tá? Então a gente tem um AB que vale 12 e o CD que vale 8. Posso dividir em cima e embaixo por 2. Então vai ficar 6 por 4. Dividindo de novo em cima e embaixo por 2. Vai ficar 3 meios. Tudo bem? E a gente também tem que em PQ por QR vai dar. Então, PQ vale 4 e o QR vale X. Bom, e aí, como é que a gente faz, né? Deu 4 alguma coisa. Mas esse deu 3,5. Nossa, professor, que estranho, né? Mas ele falou que tem que ser proporcional, ou seja, eles têm que ser iguais. Eles têm que ser iguais. Então, vamos igualar os dois? Ó, 4x vai ser igual a 3 meios. E aqui eu espero que vocês saibam fazer, mas se não souber não tem problema, tá? Quando a gente tem igualdades assim, a gente multiplica em cruz, tá? A gente geralmente pega os de baixo e joga para cima, pro outro lado, multiplicando. Então a gente vai pegar o 2, vai multiplicar por 4, então vai ficar 8. E vai pegar o x e vai jogar lá para cima multiplicando pelo 3. Então vai ficar 3x.
Então agora a gente vai pegar o 3 e vai jogar aqui para baixo do 8 para dividir. Então vai ficar x igual a 8 dividido por 3. Que estranho, professor. Será que tá certo? Olha, vamos conferir, né? Como que confere? A gente pode substituir o x, né, no lugar dele e ver quanto que dá. Então vamos lá, a gente está falando que o 4x tem que ser igual a 3 meios. Vamos colocar o x aqui, ó, 8 terços aqui. Então vai ficar o 4 dividido por 8 terços, tá? Estou colocando em parênteses aqui só para diferenciar, tá? Que é essa divisão por essa divisão grandona. E aqui vocês sabem fazer essa aqui? Se vocês souberem, podem fazer direto, mas eu vou explicar rapidinho como faz. Vamos tirar o parênteses aqui, só para ficar um pouco melhor. 4 dividido por 8 terços, tá? É importante vocês sempre destacarem a divisão, que é a principal, para poder só olhar para essa divisão, que é a secundária. Então, quando a gente tem uma divisão no denominador, o que a gente faz é bem simples, tá? A gente pega o número de baixo e joga para cima, multiplicando. Tá? Então vai ficar 4 vezes 3 dividido por 8. E o de baixo a gente mantém. Então é isso que a gente faz, tá? O que a gente fala é que a gente pega isso aqui, ó, e a gente inverte. É como se a gente pegasse o 8 terços e estivesse invertindo ele, tá vendo? O 3 fica em cima e o 8 fica embaixo. Ó, 3 em cima e 8 embaixo. Então vamos continuar. 4 vezes 3, 12, dividido por 8. E aí, 12 dá para dividir por 6. Desculpa, mas dá para dividir por 2, né? Para dividir em cima e embaixo por 2. Vai ficar 6, embaixo vai ficar 4. Dividido em cima e embaixo por 2 de novo, vai ficar 3 meios. Opa, deu 3 meios. Ou seja, o PQ por QR dá 3 meios. Porque eu substituí aqui, ó. Deu 3 meios. E o AB por BC dá 3 meios também. Ou seja, eles são proporcionais. Tudo bem? Vamos fazer um último exercício aqui, tá? A gente já fecha esse vídeo. Então, quero fazer o exercício 3 com vocês. Essa caneta tá um pouco ruim ainda. Então, vamos fazer de preto. Então. 3. Vou deixar vermelho aqui de lado por enquanto. Bom, 3 fala o seguinte, né? Considere os segmentos de reta da figura a seguir. Sendo os pontos A, B e C, colineares e AB igual a 10. BC igual a 3 e PQ igual a 8. E ele desenha aqui, né? A gente tem o A, que vai até o B, que vale 10. Depois a gente tem o BC, que vale 3. E o PQ, que vale 8. E aí ele quer saber
aqui distância deve estar um ponto começando a falhar um pouco essa caneta, espero que esteja ajudando para vocês visualizarem, tá? Depois eu troco ela. Um ponto R, estar um ponto R, contido no segmento PQ, contido no segmento PQ, ixi, começa a ficar muito ruim ela. PQ, de modo que os segmentos que os segmentos AB, BC e PQ, né? Hoje ele fala PR, né? PR e RQ sejam proporcionais. Bom, texto relativamente longo, tá? A caneta azul tá falhando um pouco, então vou escrever de preto, tá, pessoal? Bom, o que acontece? Para finalizar, né? O exercício parece ser muito longo, muito complexo, mas na verdade ele é basicamente o exercício anterior, tá? Sem muitos segredos. Vamos ler o texto. Considere os segmentos, né? As retas. Eu já falar de reta, né? Mas não precisaria falar, né? Da figura a seguir, né? Da figura aqui, sendo os pontos A, B e C colineares, né? Estão um lado do outro. Né? Valendo 10, BC valendo 3 e o PQ valendo 8. Tudo bem. Então ele pergunta aqui, que é importante, né? A que distância deve estar um ponto R contido no segmento PQ, ou seja, ele está contido aqui, tá? Ou seja, ele tá no meio desse segmento, né? Contido no segmento PQ, de modo que os segmentos AB, BC, PR e RQ sejam proporcionais, tá? E aqui a sacada é o seguinte, é isso aqui, ó. A que distância deve estar um ponto R contido no segmento PQ. Então ele está contido aqui, ó. Eu não sei onde ele está. Ele pode estar perto do P, pode estar perto do Q, mas ele está contido. Vamos escrever ele aqui genericamente, tá? Eu vou apagar essa parte aqui, tá, pessoal? Então, vejam bem, só para a gente poder continuar, mas agora já praticamente acabou, né? Por quê? Esse segmento aqui, ó, por isso que eu não apaguei, quero que vocês vejam o seguinte. Ó, todo ele vale 8, certo? Mas eu sei que uma parte dele vai ser o tamanho de PR e outra parte dele vai ser o tamanho de RQ. Quanto que vale cada um? Não sei. Então o que a gente pode falar? A gente pode falar que, por exemplo, o PR, o tamanho de PR vale X. Vale um número. Não sei se é 2, não sei se é 3, não sei se é 4, mas vale X. Então, o quanto sobrou aqui, ó, de R até Q, eu sei que vai ser tudo, né, o 8, menos esse X aqui, ó. Então vai ser X menos 8. Desculpa, 8 menos X, né? É tudo menos o que sobrou. 8 menos X. Isso é importante, tá, pessoal? Porque eu também tinha um pouquinho de dúvida nisso. Então, ó, o PR, ele vale X, que eu não sei quanto que é um valor que eu vou descobrir. E o restante, né, o R até o Q, esse pedacinho, eu sei que vai ser tudo que eu tenho menos esse pedaço, que vai dar isso. Então é o 8 menos o X, que vai ser isso aqui, ó. Eu não sei quanto que é ainda, mas vamos descobrir. A sacada é, ele fala que o segmento AB e BC, então ó, AB
e BC, aqui eu vou escrever direto, tá? Olha, é proporcional, vou escrever de azul de novo, né? Desculpa, pessoal. Então, ele é proporcional, tá? Ele é igual ao segmento PR, só confirmar se é nessa ordem, né? PR e RQ, tá? Então ele fala que é proporcional, a razão é proporcional. E agora é só substituir, né? Bom, o AB a gente sabe que vale 10, o BC a gente sabe que vale 3, o PR a gente não sabe quanto vale X, e o RQ também a gente não sabe quanto vale, a gente sabe que vale tudo, né? 8 menos o X. E agora é só resolver essa equação. A gente pode pegar o 8 menos X, né? Passar para cá multiplicando, tá? Então vai ficar 10 vezes 8 menos x, que vai ser igual, ó, passar o 3 agora lá para cima, multiplicando o x. 3 vezes o x, tá? Vamos continuar aqui embaixo. Então a gente vai fazer uma distributiva, chuveirinho, tá? Do 10. Então vai ficar 10 vezes 8, 80, menos 10 vezes x, não sei quanto que é, então vai ficar 10 vezes x. Igual ao 3 vezes x. Vamos pegar essa parte aqui, ó, da incógnita, 10 vezes x, que eu não sei quanto que é, né, 10 carros, e vamos passar para lá. Não, desculpa. Vamos passar para lá, né? E aí troca o sinal, né? Quando passa para lá, troca o sinal. Então vai ficar 80 igual ao 3x que eu já tinha, mais, era menos 10x, então vai para lá mais 10x. E aí lembra daquilo, né? Eu tenho 3 carros mais 10 carros, que são 13 carros. Então vai ficar 80 igual a 13x. Tá? Vamos finalizar ele aqui. Lembrando que vocês podem acompanhar pela apostila também. A apostila está bem detalhado. Faz até um pouco diferente assim, do que eu estou fazendo aqui, exatamente para vocês terem essas duas visões. A gente vai pegar o 13 agora, passar ele dividindo no 80, então vai ficar x igual a 80 dividido por 13. E esse é o nosso resultado. Como assim, professor? 80 dividido por 13. Vamos desenhar a figura de novo? Ó, a gente tinha o P, tinha o Q e tinha um R aqui no meio, né? Que eu não sei onde que ele estava. A gente sabia que aqui valia X, aqui valia 8 menos... Ó, eu falo uma coisa e escrevo outra. 8 menos X, né? A gente já vai finalizar o vídeo, pessoal. 8 menos X. Vamos substituir agora então, ó. Então essa aqui vale 80 sobre 13. E aqui a gente vai ter o 8 menos esse 80 sobre 13. Quanto que vale? Olha, vocês não precisariam fazer, né? O exercício não pede isso, mas vamos fazer rapidinho. Ó, quanto que é 8 menos 80 sobre 13? Ó, o 8 menos 80 sobre 13. Para poder fazer essa conta, a gente tem que ter tudo na mesma base, tá? Para ter tudo na mesma base, como aqui é 13, aqui também tem que aparecer um 13 embaixo do 8. Então a gente tem que multiplicar em cima e embaixo por 13. Como a gente sabe que embaixo qualquer número tem 1, então multiplicar por 13 em cima e multiplicar por 13 embaixo. Então vai ficar 8 vezes 13, e aqui vai ficar 1, que já tinha aqui, né, vezes 13. Menos 80 sobre 13. Tá? Tô fazendo bem passo a passo, pessoal, porque eu sei que tem algumas pessoas que acabam tendo dificuldade com esse tipo de conta, e não tem problema, pessoal. Eu também tinha, tá? Eu sei como é difícil. Bom, então, vamos multiplicar 13 vezes 8. Tá? Porque aqui eu tenho 13 vezes 8. Não importa a ordem. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 1, 8, mais 2, 10. E aqui, opa, desculpa. 104, certo? Ou seja, a gente tem 104 dividido por 13, né? Porque 13 vezes 1 é 13, menos 80 sobre 13, tá? Ó, a gente já tem a base igual,
Então a base se mantém. A gente só faz a subtração dos dois números de cima. Por quê? Porque no fundo, isso aqui vai ficar o seguinte. O 13 e o 13 vai fazer uma base só. Ó. E os números de cima vão se manter, vão se subtrair. Ó, 104 menos 80. Tudo bem? É assim que a gente faz com números que não são inteiros, né? Que são frações. Então, 104 menos 80. Tá bem passo a passo, pessoal. 4 não dá para tirar nada do zero, né? 4 menos 0, 4. E o 0 não dá para tirar nada do 8. A gente corta aqui, fica 0, fica 10 e fica 2. Né? 10 menos 8, 24. Tá? Ou seja, vai ficar, vou continuar aqui, tá? 24 sobre 13. Os números feios, né? Estranhos, mas é isso mesmo, pessoal. Não tem problema não. Ou seja, esse segmento aqui, ó, PR vale 80 sobre 13. E esse resto aqui desse segmento RQ vale 24 sobre 13. Tudo bem, pessoal? Bom, então era isso a nossa aula. Obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê na próxima aula. Fiquem bem, tranquilos, em paz. Espero que esteja ajudando essas aulas para vocês. E é isso, pessoal. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.